Na verdade, a gente veio aqui contar um pouco da nossa história, a história do fisiculturismo no Mato Grosso. O fisiculturismo, ou culturismo, é um esporte cujo objetivo é apresentar nos campeonatos a melhor formação muscular, adquirida através de treinamentos de musculação, dieta restrita e suplementação. O atleta praticante dessa modalidade é chamado de fisiculturista. Os critérios de julgamento variam para cada categoria dentro do culturismo, mas no geral são avaliados simetria, volume, proporção, definição e qualidade muscular. Vence o atleta que mais se adequar ao corpo padrão da categoria escolhida. Segundo dados do site oficial da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness, a International Federation of Bodybuilding Fitness está em 192 países e realiza mais de 1.500 campeonatos em todo o mundo todos os anos. Aqui no Brasil, são realizados cerca de 70 campeonatos por ano. A IFBB é a única federação do esporte fisiculturismo que participa do Código Mundial Antidoping, membros do Sport Accord, reconhecidos por comitês olímpicos em mais de 90 países. Em Mato Grosso, a IFBB começou em 1992, quando os professores Joás Dias e Bento Filho tiveram a ideia de criar uma federação no estado. E o professor Joás já era uma pessoa muito antenada, era professor da UFMT, começou a ministrar aula naquela faculdade e ele teve a ideia da gente organizar uma federação para que futuramente a gente pudesse fazer eventos aqui no município de Cuiabá. A musculação vem crescendo em nosso país assustadoramente. Hoje, já existem várias academias, clubes, associações, escolas e condomínios com sala de musculação. Estamos falando do esporte do próximo século. Presidente Joás Dias, da Federação Mato Grossense de Culturismo, Musculação e Fitness. Então a gente começou a ter uma ideia de organizar formalmente uma entidade. E fomos buscar quais seriam os critérios para criar uma federação de fisiculturismo. Porque o critério da lei determinava o seguinte, que para constituir uma federação, você tinha que ter no mínimo 3 associações. E aí eu fui buscar essas associações. Naquela oportunidade, salvo meu engano, o que me atendeu de pronto foi o professor José Humberto de Souza, Sensei Humberto, que era o presidente da Associação Centro-América de Karatê Shotokan. Aí eu consegui mais 2 entidades, que uma era a Associação de Judô e uma outra entidade que era a Associação também de Artes Marciais. Eu reuni os 3 presidentes, fizemos uma reunião provisória e daquela oportunidade nós tivemos a primeira ideia de criar a Federação de Fisiculturismo. Nós fizemos todos os trâmites legais para constituir a federação e fomos ao cartório, porque o cartório exigia a presença dos presidentes para assinar, outorgando poderes para constituir a federação. E registramos. Foi difícil, foi um trabalho de mais ou menos uns 3 a 4 meses. De 93 para cá, já organizando a federação, nós tivemos a ideia de começar fazendo eventos no município de Cuiabá. E aí nós começamos a fazer aqueles campeonatos. Tivemos uma parceria na época com a Universidade Federal, onde o professor Joás também era professor lá, e fizemos o Unicuia. Teve uma época que teve várias modalidades do Unicuia. Fizemos fisiculturismo, luta de braço, levantamento de supino, levantamento terra. Na época quem era presidente era o professor Joás. Então esse professor, ele, acho que por amor ao esporte, ele centralizava os trabalhos e metia a cara. Então ele praticamente fazia o trabalho sozinho. Então não tinha divulgação, só ia a família dos atletas, dava para contar no dedo, no palco não, na arquibancada lá, o pessoal, a família. Então eram poucos atletas, mas ali eu percebi que ali deu início ao fisiculturismo. Antigamente o fisiculturismo ele era de certa forma discriminado, né? Assim, você falava em campeonato de fisiculturismo, o pessoal falava, eu não vou lá para ver homem de sunga. No Unicuia, na verdade, eu era atleta de outras modalidades, mas
como eu já estava me envolvendo com a parte de culturismo e musculação, né, propriamente dito, aí eu consegui ver, nós tivemos evento dentro do shopping Goiabeiras, né, tivemos evento na UFMT, então teve algumas situações assim, bem interessantes que serviram de divulgação do esporte, né, de demonstração de como os atletas se preparavam, como é que podia chegar, né, até onde poderia chegar. Foi interessante, foi uma parte muito importante para desenvolvimento em massa assim, do esporte. Nessa época a gente tinha muito pouco munido de suplementação e aqui a gente sabia muito pouco sobre alimentação, como se alimentar para o esporte, né? Então era mais ou menos assim, quem tinha alguma coisa a mais para acrescentar não era de Cuiabá, era de fora. Era assim, fulano tem um físico bom, dá para ele competir, ciclano tem um físico bom, dá para ele competir. Mas assim, era muito pouca coisa, muito pouca informação. Até em relação a ergogênicos, digamos assim, até falando sobre ergogênicos, era muito pouco munido disso aí. As pessoas iam simplesmente por indicação, faz uso disso aqui, faz ali, foi mais ou menos assim, a gente foi se acertando assim. Naquele primeiro momento, nós colocamos as categorias com base nos inscritos. Então a gente dividia a categoria de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 e acima de 90. Na época, eu e o professor Joás, a gente divulgava com cartaz, né? A gente conseguia patrocínio para premiação, que seriam as medalhas, e a gente tinha uma parceria, na época, com uma empresa que eles confeccionavam suplementação alimentar. Aí, o que a gente fazia? A gente mandava confeccionar os cartazes, já corria atrás das premiações e visitava todas as academias que tinha na época. Tínhamos um calendário definido, né? Então, você tinha que estar bem o ano inteiro. Eles chegavam e avisavam, daqui a 3 meses, mais ou menos, a gente vai fazer um campeonato. Nós estamos fechando com alguns patrocinadores. Se vocês fazem uma preparação aí, já segura a dieta. O público eram pessoas que adeptas à academia, não tinha um público, não era aberto assim, era uma ou outra pessoa que ia. Na época, por mais que ia somente a família, ainda nem era cobrado os ingressos. A questão da premiação era tudo muito difícil, você tinha que ir atrás de político, geralmente os troféus vinham com nome de político, assim, uma coisa bem principiante mesmo, bem coisa de principiante, coisa que a gente sabia que fora daqui já era diferente. No começo, o fisiculturismo ele não era tão divulgado como hoje. A gente tinha muita dificuldade com patrocínios, né? Os campeonatos não eram fáceis para a gente estar organizando, porque os patrocinadores eles não conseguiam visualizar o fisiculturismo como hoje. Então já chegamos a ter premiações em dinheiro, né? Alguns brindes, aí tinha patrocínio de academia, tinha algumas coisas assim mais acessíveis do meio do culturismo mesmo, né? Uns açougues para conseguir alimentação, né? Carne, frango, então era uma coisa mais acessível assim em tempo de preparação mesmo do atleta, né? De possibilidade para ele continuar o treinamento. Valores em dinheiro, se eu não me engano, o esporte nem pode, né, ter valor de dinheiro, mas geralmente no início tinha até um valor X para passagem. Por exemplo, o atleta ganha estadual, o atleta que ganhava o overall, ele poderia ganhar um valor X para custear a sua passagem para o brasileiro. Nós ficamos na federação de 93, do primeiro campeonato brasileiro, até os meados do ano de 1999 e 2000. E depois nós passamos a federação para outras pessoas administrarem a federação. Eu comecei a acompanhar, né, os trabalhos da federação em 95, 96. O Joás, que no caso era o professor responsável pela federação, o Bento. E eu fui me despertando para fazer parte desse, né? Não como atleta, mas mais na parte profissional, na parte da federação, de organização. E aí quando eu me formo, em 2000, 2001, eu passei no SESC e eu vi a possibilidade. O Joás estava um pouco afastado, nós estávamos sem campeonato, uns 2 anos, né? E aí eu comecei a
colocar essa ideia para o Joás, por que a gente não pega essa ideia, coloca de projeto, né, no SESC, e eu fiquei como presidente, vice-presidente ali, meio que fazendo essas funções, né, e consegui com o SESC aprovar esse projeto, e eu fiquei lá até 2007. O professor Gildo não chegou a ser nomeado presidente oficial. Devido às dificuldades de regularizar a documentação, o professor Joás Dias continuou como presidente da IFBB Mato Grosso durante todos os anos em que Gildo esteve à frente dos campeonatos. Eu fiquei um tempo fora daqui, do ano de 96 até o ano de 2001. Então eu fiquei fora, não voltei em 2001 para cá, mas eu ia nas competições só como jurado, porque antes a gente pegava os jurados na competição, era ex-atletas. Esses eram os jurados, não existia curso de jurado, não era assim dessa forma. Ou eram os ex-atletas ou eram pessoas que estavam ligadas assim, fulano, vamos chamar ele porque ele ajudou com isso, com aquilo. Eu cheguei aqui a participar de campeonatos como jurado que tinha 5 pessoas, 6 pessoas assistindo o campeonato, sem exagero nenhum, sem inferiorizar nem nada. E tinha até um ou outro atleta que você estava se destacando, mas sem incentivo nenhum, difícil. A parte que era bastante discriminado na época, né? Voltei a competir em 2004, mas aí, em 2004, já estava um pouco diferente, né? Na época, o campeonato já era regido pelo Gildo, o Joás estava por trás também, que era o presidente da época, né? E o Gildo já era um cara um pouco mais interessado no assunto e ele começou a inovar em questão de organização. E os atletas automaticamente se apresentando um pouco melhor, porque foi conhecendo-se mais sobre o esporte, né? A gente fazia divulgação, passávamos em todas as academias de Cuiabá, né, nas principais que a gente tinha um contato, já conhecia os profissionais, né, e os atletas que já frequentavam essas academias, esses locais, e pediu apoio a todo mundo, tentava ali, aqui, assim, bolsa para atleta treinar nas academias. Como eu tinha o apoio do SESC, né, como instituição, e eu conseguia depilação, eu conseguia bronzeamento para os atletas, massagem. Então, assim, a gente foi conseguindo construir algumas estruturas com alguns apoios, e aí nós conseguimos fazer um negócio mais interessante, assim, né? Até para chamar os atletas de volta, para a gente reiniciar a história do fisiculturismo em Mato Grosso, né, em Cuiabá, e reestruturar. Foi de 2004 em diante, que aí os campeonatos começaram a ficar um pouco mais interessantes por conta das premiações, já foram melhorando. Já teve premiação aqui antes de 2004, os caras premiavam com uma caixa de chamate, tipo coisa assim, nada a ver. Era meio que assim, eu vou arrumo, eu vou faço, eu vou pego, não tinha tantas parcerias. Era mais as pessoas que gostavam mesmo. Era, na época, quem eu conheci, que era o meu professor Joás, o Gildo também, o Astro Gildo, que ele era o locutor, então ele fazia muita coisa também, cada um fazia o seu, ninguém se preocupava talvez no nome particular, era no nome do esporte mesmo. Entre ano 2000 a 2005, 2007, o referencial aqui sempre foi do Nel Rossati, que foi precursor do culturismo e passou todo processo de preparação pra gente, de tinta, desde o processo de tinta e tudo mais, que é falecido, é um atleta que veio a nos deixar aí. De 2004 para 2006, digamos assim, teve um câmbio que foi uma mudança, que foi quando um amigo nosso aqui em comum, que já não está entre a gente, que é o Daniel Rossati, ele sempre se mantinha no mesmo nível de físico que eu, a gente tinha uma amizade muito próxima, e em 2006 ele me surpreendeu com um físico totalmente diferente, entendeu? Assim, eu falei, cara, não, alguma coisa a mais ele está sabendo. Fui atrás dele para saber e realmente tinha uma pessoa por trás que já vinha competindo há muito tempo, que é o Edson Serafim,
que inclusive foi bastante importante para o desenvolvimento do esporte aqui em Mato Grosso. Por quê que foi bastante importante? Porque partiu dele veio o Daniel, automaticamente veio eu. Em 2007 eu já voltei a competir e já voltei em um outro nível acima, que é nível nacional. Eu fui campeão brasileiro esse ano e ninguém nem sabia, foi onde o pessoal se assustou, falou, pô, Mato Grosso? Então foi uma surpresa, né? Foi aí que realmente o Mato Grosso entrou no cenário nacional. Nisso vieram outras pessoas também, que é o Josivan e o Luciano Carim, que já vinham algum tempo atrás, mas começaram mesmo a se interessar mais pelo esporte aí, falou, pô, a gente tem condições. O Joás, como eu disse, ele era professor da universidade, então ele começou a ter muito pouco tempo, né, para lidar com a organização, né, assim como eu comecei a tomar a frente em 2000, 2001, e aí chegou o Kim, outros mais, digamos assim, também acreditando no projeto, né, querendo pegar a federação, e aí foi quando eu passei por Kim em 2007, se eu não me engano, 2008, Aproveitando que eu estava voltando, fiz uma reunião com todo mundo. O Joás, o Bento, o Gildo, as pessoas que estavam na frente, né? Alguns atletas importantes, que é o Josivão, o Luciano Carim, o Gerson. Falou, a gente quer que o esporte cresça, como é que a gente faz? E não teve problema nenhum com isso também. Eles viram que era o que a gente queria, era melhorar o esporte, né? Então passaram o comando para ele e ele deu continuidade. A gente se reuniu entre os atletas lá e chegamos na conclusão que era a época de uma grande mudança. Então aonde a gente resolveu, através de os atletas da época, em apontar uma pessoa que pudesse assumir a presidência do fisiculturismo, aonde surgiu o Kim. Eu conversei com o professor Joás naquela oportunidade, falei, professor, a gente já está na federação desde 1993, então a gente já deveria dar oportunidade para jovens começarem e eles estavam com todo o gás aí, né? E divulgando também, ajudando a gente com a questão da arbitragem, do local. E aí nós entregamos, no final do nosso mandato, né? Entregamos o mandato de maneira transparente, de uma maneira consensual. Todos foram convocados para a Assembleia. E falar assim que houve, tipo assim, uma votação, não existiu. Era o Kim que estava ali como para substituir e foi ele mesmo. Muita gente reclama que o Joás não fez nada, não tinha organizado a federação, tudo. Mas as pessoas não entendem que era só ele. As pessoas não entendem que... tipo assim, alguém tem que deixar as coisas de lado, pessoais, para fazer a parte ali. Pô, o professor também era muito ocupado, ele tinha as coisas deles, eu não julgo ele de hipótese nenhuma. Tudo que ele fez possível, impossível para isso dar certo, muita gente reclama. Teve 18 campeonatos que a federação só tinha nome de federação, mas ela não era registrada. Mas aí eu entro com uma outra indagação. Será também que na época lá ele não tentou fazer tudo isso, mas ele não tinha ajuda de ninguém? Porque todo mundo é fácil, né, falar, mas para ter uma federação existe custo. Para ter uma federação exige tempo. Então ele tomou as rédeas e ele organizava pelo nome dele, de conseguir um patrocínio aqui, um patrocínio ali. A nossa federação com o professor Joás, eu acho que devido a ele ter muito a fazer da faculdade, não tinha como ele dar um passo mais à frente. E com isso, eu fui um dos atletas que mais brigou com o presidente, com a presidência, para mudança, para melhoria para os atletas. E aí o pessoal falou, Kim, será que você não me ajuda a fazer um evento, a melhorar o evento que tem? E aí a gente tentar correr atrás de mais prêmios, mais premiação, para ficar melhor o campeonato, ficar mais bonito. Naquela época tinha 6, 10 atletas competindo, né? Falei, não, vamos correr atrás, irmão.
Corremos atrás, conseguimos. Aí beleza, acabou o campeonato, o Cristóvão foi pro Brasileiro. Quando o Cristóvão retornou do Brasileiro, ele falou, a gente podia tomar conta da federação, né? Falei, tranquilo, irmão. Eu gosto, eu tô com você, então vamos começar a mexer isso aí. Encaixou, porque sempre a gente foi muito próximo. Ele aproveitou essa vertente, o Cristóvão foi campeão nacional. E aí nós começamos a correr atrás. Eu comecei a correr atrás, comecei a ver como que funcionava, o que precisava. Liguei para a confederação, vi o que precisava na confederação. Naquela época, a federação ela já estava registrada em cartório, porém ela não tinha um CNPJ e precisava fazer tudo isso. Mas primeiro eu precisava me tornar presidente, né? E a gente tivemos algumas reuniões, fizemos algumas reuniões onde foi decidido que isso ia passar para mim. Em mais ou menos 2008 eu peguei a federação e comecei a mexer. Eu já fiz o evento, já liguei na época, o presidente da confederação era o Pagnani. O Pagnani nunca tinha falado comigo, gente boa. Fui pro Brasileiro de 2008, conheci o Pagnani. Em 2008 mesmo, o Sul-Americano foi aqui no Brasil. Foi em Suzano, onde acompanhei o Cristóvão, a gente foi, afunilei mais ainda os laços com o Pagnani, tentando fazer com que a nossa federação fosse reconhecida e até mesmo pudesse melhorar. O Kim teve trabalho, bastante trabalho, que era processo, tinha que ser advogado, tinha que ir atrás de juiz, tinha que ir no cartório, então teve toda essa parte jurídica, que assim, eu lembro que eu pegava o Kim às vezes com uma certa dor de cabeça, que era muita coisa para você estar correndo atrás. Em 2009 a gente foi para um Brasileiro, fiz o estadual aqui, selecionamos os atletas, fomos para o Brasileiro. Só que assim, todo mundo quer, mas poucos fazem, né? Todo mundo achava bonito, naquela época a gente tinha 15 atletas, 100 pessoas de público. E todo mundo acha que a federação é uma coisa simples de fazer ou de mexer. Quando eu voltei do Brasileiro, me chamaram para uma reunião numa academia. Nessa reunião, quando eu cheguei lá, eu descobri que eles queriam me destituir da federação, alguns atletas. Ele assumiu uma federação, no começo ele não tinha experiência alguma, não tinha know-how do que era ser o presidente de uma federação. Ele foi meio que pegando as coisas andando, né? Então ele teve os erros dele, né, assim, e algumas promessas não cumpridas. Por que os atletas queriam que ele saiu? Algo de ruim estava acontecendo. Por que queriam tirar? Porque geralmente acontecia de marcar um campeonato, não ter tabela, não ter um dia X, o atleta se preparava, não sabia a data. Essa transição todo mundo começou a reclamar que a federação nova, que o Kim pegou do Joás, que o Joás abriu mão. Quando o Kim assumiu, todo mundo, não tá dando certo, não tá, mas o campeonato não tinha nada. Bom, insatisfação. Ninguém consegue agradar a todos, né? No final de tudo eu vi que talvez não estaria fazendo um negócio legal. Passou uns meses, eu chamei o Josevan, que é um atleta daqui de Mato Grosso também. Falei, Josevan, aqui ó, você entrega para quem você quiser, eu não sou mais presidente, os caras fazem o que eles querem. Foi um equívoco na época tentarem fazer isso, porque é muito fácil as pessoas julgarem, por exemplo, o Kinsinger, entendeu? Isso e aquilo, mas não pegarem e fazer melhor. Quiseram tirar ele, outra pessoa assumiu. Fez a data do campeonato, fez o cartaz, tudo. Chegou na hora do campeonato, teve atletas ligando para mim. Onde que vai ser o campeonato? Não tem ninguém aqui. Todo mundo teve uma preparação que foi jogada fora e satisfação para o atleta nada e só não teve o campeonato e pronto. Estava preparado, estava já desidratado e num dia antes, à noite, eu já me preparando para descansar e recebi um telefonema de um colega falando, olha, pode sair da dieta. Já saí, já me entupi aqui e tô com muita raiva. Eu não quis acreditar naquilo, porque vocês se preparam por um ano inteiro. Eu tinha chamado muitas pessoas para ir assistir as competições e, inclusive, postei nas minhas redes sociais chamando. Teve gente que chamou, levou o sobrinho, sabe? Chegou lá, deu de cara com o portão fechado. Foi muito constrangedor. Então, quando chegou em 2011, me procuraram de novo, falaram, Kim, você pode ficar com a federação? Eu falei, eu posso.
desde que eu não quero nenhuma conversa fiada. Eu faço porque eu gosto, eu não estou aqui para brincar. Aí em 2010, no final de 2010 eu retornei à federação, acabei de arrumar as coisas que precisavam arrumar e de lá para cá a gente vem tentando fazer ela crescer. Eu lembro até hoje, o primeiro campeonato que eu ajudei a montar, a fazer, tinha 12 atletas. Quem competia nessa época era realmente quem tinha interesse, quem ia atrás do esporte. Pagnani, que era o presidente da confederação, ele veio a falecer por um câncer. Aí o Maurício Arruda entrou na confederação. Como o Maurício era um cara de muita influência e ele é de dentro da executiva da IFBB Internacional, com alguns trabalhos, com muito esforço, ele trouxe o Arnold Brasil para o Brasil. E a gente fazendo o nosso trabalhinho aqui, né? De formiguinha, para tentar crescer, agregar valor e tentar ter mais atletas para o nosso estado. Aí, devido a muita pressão minha, dos atletas, principalmente minha, falo sempre isso, os atletas sabem disso, ele começou a dar uma evoluída, começou a dar uma melhorada, melhorou, evoluiu. Então teve uma crescente. Foi quando o primeiro Arnold Brasil aconteceu. De lá para cá, as coisas foram mudando. O Maurício conseguiu trazer outros campeonatos internacionais para cá, trouxe o Mundial em 2014. E aí foi onde a gente começou automaticamente a crescer junto com toda essa crescente que vinha acontecendo no Brasil inteiro. E eu acompanhei ao longo dos anos. Sempre foram empurrando com a barriga. E ninguém falou, eu vou fazer. Então quem decidiu, falou, eu vou fazer, tirou tempo para isso, tirou dinheiro do bolso dele e fez o que fez. Hoje já consegue, a confederação já consegue um lugar melhor para competir, um lugar melhor para dispor os atletas, questão de patrocínio para poder manter toda aquela organização, questão de premiação. Hoje você vê troféus bem mais elaborados, né? Eu peguei essa transição e hoje eu falo que está de excelente organização, está de excelente. Por quê? Porque a gente está vendo ali de perto o quanto é custoso, o quanto toma tempo, o quanto toma responsabilidades que as pessoas só apontam dele. A gente consegue fazer competições hoje, não só em Cuiabá, mas no interior, até para fomentar mais o nosso esporte, a cultura do fisiculturismo. Hoje a federação possui parceiros, hoje a gente consegue montar um campeonato com uma estrutura diferenciada, que a gente não tinha isso antes. A gente consegue manter mesmo um calendário de competições que antigamente não tinha. Entendeu? Eu acho que também falta essa união para poder melhorar ainda, mas de onde estava e de onde a gente está, o pulo foi muito grande, muito alto mesmo. E eu acho que é isso. Eu dou parabéns para ele, mas está pecando muito ainda algumas coisas que eu cobro dele. Quando ele acerta, eu elogio, quando ele erra, eu vou lá e critico. Sabe que todo mundo reclama, mas a gente abre votação, abre eleição e não tem chapas concorrentes. O esporte cresceu porque as coisas ficaram mais visíveis para todo mundo, com internet, facilidade, né? Acesso à facilidade às redes sociais começou a ficar, as pessoas começaram a buscar mais como se preparar, de que forma se preparar, e a mudança foi mais aí mesmo, porque a organização só foi melhorando a cada ano que passou, em relação a organizar lugares melhores, patrocínio e divulgação. Conta com certeza a muito boa vontade do Kinser em querer que o esporte cresça. Hoje os nossos eventos, nós temos mais de 100 atletas, público de mais ou menos 1.500 pessoas, todos os lojistas hoje nos apoiam, temos os representantes que nos apoiam, as fábricas que nos apoiam, e eu ainda falo que nós não crescemos ainda 10% tudo que temos para crescer. No final das contas ele conseguiu ter esse êxito, entendeu? E deixou a federação do jeito que ela está hoje, funcionando legalmente e tal. E hoje é uma das melhores federações estaduais do Brasil. O que eu fiz para que isso acontecesse? Trabalhei. Eu gosto do que eu faço. Fala, Kim, você ganha dinheiro hoje como presidente da federação? Não, levo pedrada, um monte. Eu gosto do que eu faço por amor. Eu gosto de chegar no dia do evento e ver os caras, todo mundo lá em cima. Eu gosto de chegar no dia do evento e ver a casa cheia.
Eu gosto de ver a mudança que os atletas, que acontece com ele do off até em cima do palco. Eu gosto de ver, isso eu gosto, meu olho brilha. Não tem esse negócio de, por exemplo, o judô. Eu treinei 10 anos, você treinou 1 ano. Eu dei uma bobeira, você me derrubou, mas não é o caso do culturismo. Tá ali, ó, dá pra ver, esse tá melhor que esse, que tá melhor que esse, que tá melhor que esse. Então, mesmo assim, ainda existem os favoritos. Essa é a principal situação que eu acho que deve ser melhorado, a imparcialidade. O tempo passa e a cada dia que eu vejo o esporte crescendo, o dinheiro entrando muito, evoluindo, crescendo muito o esporte, mas atletas sem incentivo. Então, essa troca essa interação dos atletas que falta hoje em dia. É isso que eu fico meio, assim, descontente. Eu acho que existiu o talento, vamos apoiar, vamos tentar colocar pra frente, né? Todo mundo quer, mas ninguém corre atrás, né? Infelizmente, a água tem que bater na bunda ainda de muita gente aqui para poder fazer isso crescer. Desculpa, vai demorar para crescer. Se as pessoas conhecessem o que é realmente fisiculturismo por dentro, a disciplina, a dedicação de cada atleta, de cada pessoa, cada participante que está em cima do palco, elas iam se apaixonar também. Então o que eu espero é que esse esporte cresça, tenha mais mídia, tenha mais parceiros que queiram ajudar mesmo o crescimento e desenvolvimento do esporte. Porque realmente não ajuda só no físico, como no mental, mas sim na parte profissional de qualquer um que leva o esporte mais a sério. É um esporte maravilhoso, você tem que se dedicar, você tem que ter uma disciplina e a gente consegue pegar toda essa dedicação para outros meios da nossa vida. O que move um atleta é o trabalho, o foco, como eu te falei, e a disciplina. Não diferente de qualquer outro atleta do Brasil em qualquer outra área, no futebol, no atletismo ou no halterofilismo, não importa. O que move ele é a vontade de ser, o amor e crescer dentro daquilo. E tipo assim, ser digno de estar fazendo aquele determinado esporte. Uma das coisas em que o atleta se depara com uma grande dificuldade seria na questão do patrocínio. Então, tirado tudo do bolso. Tanto que já vendi moto, já vendi pizza, já vendi celular, para que eu pudesse me deslocar aqui de Cuiabá, me deslocar fora do país. Então, é isso que faz com que os atletas se desmotivam. Então, acho que com essa grandeza, com essa grande mudança que está havendo dentro do fisiculturismo, eu acredito que vão chamar mais patrocinadores, mais empresários para dentro desse todo contexto. O Mato Grosso tem crescido muito aí, comparado de 2012 para agora 2016, 4 ou 5 anos para cá, tem crescido muito, tem basicamente dobrado o número de atletas e de pessoas que vão se simpatizando com o esporte. Eu acho que a tendência é crescer cada vez mais e eu acho muito positivo. Antigamente a gente era visto como o pessoal pintado de sunguinha. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem admiração porque o maior número de pessoas sabe como é difícil você estar em cima do palco bem qualificado. Então eu espero que venha crescer mais e que as pessoas se interessem, porque além de engrandecer o esporte, gera uma qualidade de vida, de saúde para as pessoas, né? Eu me apaixonei por esse esporte e representa, assim, uma forma da gente se conhecer, é uma forma de eu me conhecer, de eu respeitar os meus limites, mas saber que eu posso me superar cada vez mais. Fazer porque você gosta, porque as dificuldades são grandes, o custo é alto e envolve sim um sofrimento, porque você fazer uma dieta restrita, literalmente restrita, não é fácil. Uma pessoa chegar até aqui e falar, é super fácil fazer dieta, não é. Tem gente que pergunta, o que você ganha? Quanto você ganha? Eu não ganho valor, eu não ganho preço. O que eu ganho não tem preço, o que eu ganho tem valor. É o sentimento envolvido, é o que eu represento para as mulheres, é essa dedicação, essa superação minha também. Isso é para a vida inteira, não é um momento que ele está passando como atleta, mas é uma construção, né? Para fazer um atleta ou para ele enganjar nessa vida, ele tem que calejar um pouquinho aí, uns 2, 3 anos, para ele ver se é isso mesmo que ele quer, se ele aguenta isso e que isso é um estilo de vida daqui para frente, não é um momento que ele vai viver, né?
senão não dá certo. Esse esporte, ele se trata de uma superação em que você tem que ser melhor que você mesmo todos os dias. Então você tem que se cobrar. Você às vezes não tem uma cobrança externa. Às vezes o externo, na verdade, é o contrário. Eles não te cobram, eles falam para você, para com isso. E aí você tem que ir contra o que falam e ir a favor do seu coração, entendeu? Eu vivo isso todo dia, toda vez que eu acordo, toda vez que eu vou comer, toda vez que eu vou sair pra rua, eu penso nisso, eu faço isso. Então é difícil, porque a gente tem pessoas do nosso lado, minha família, eles não têm culpa de nada disso, é eu que quero fazer. Então é o fato de gostar mesmo, sabe? De se dedicar a tudo aquilo ali e ver que lá na frente a gente se superou. A gente consegue ir um pouquinho mais além. A superação, o construir. É você poder se olhar no espelho e falar assim, eu posso mudar. Eu posso ser, eu posso mudar. Eu consigo mudar. E todo dia você se superar. Descobrir que você tem uma falha no peito e mudar. Descobrir que... É como o Arnold falava, é interessante. Você vai esculpir o seu corpo, né?